indícios de irregularidades levaram o Tribunal de Contas do Estado do Paraná a expedir a medida cautelar assinada pelo conselheiro Maurício Requião, suspendendo a licitação do município de Maringá para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos e permanentes de administração, intermediações de cartões de alimentação e de refeição com dispositivo de segurança, com tecnologia contactless, que é aquele de aproximação. O valor total dessa licitação é de R$ 75.939.494,40. A irregularidade seria na taxa de administração negativa na proposta de preço dos licitantes, que atualmente isso é entendida como inaplicável a órgãos públicos. Outro ponto seria a exigência de que as empresas tenham uma tecnologia de aproximação, seria desnecessária e abusiva e restringiria aí a competitividade do certame. Nesse caso, aí o Conselho afirmou que se trata apenas de uma comodidade, não de algo imprescindível para o funcionamento e utilização dos cartões. A Prefeitura tem 15 dias para apresentar suas razões de defesa em contraditório e já apresentou essa defesa, que atualmente está sob análise técnica. Os efeitos da cautelar perduram até que seja tomada a decisão do mérito no processo, a não ser que a liminar seja revogada antes disso. Calazans, eu vou começar com você. É uma daquelas que a gente fala o seguinte: a Prefeitura fez algumas exigências aqui para o certame, para essa licitação. Aí o Tribunal de Contas olha e diz o seguinte: porque quem apresentou foram justamente empresas que estão participando do certame, dizendo, isso aqui não dá, isso aqui não dá, e o tribunal avaliou que as empresas têm razão e a Prefeitura não. No que isso pode prejudicar a administração e os servidores que esperam esse cartão Vale Alimentação? Bom, mais uma vez, boa noite. Pode prejudicar especialmente os servidores à medida em que não há um prazo definido para que esse procedimento, essa liminar, seja revogada e o processo possa ser retomado, ou mesmo para que a administração faça os ajustes necessários e a licitação seja retomada. Então, efetivamente, corre-se o risco do contrato atual vencer, e aí das duas uma: ou os servidores ficam sem o acesso ao Vale Alimentação, pelo menos por meio do cartão, o que acho pouco provável que aconteça, ou força, como já aconteceu, inclusive recentemente, na administração, a contratação, a realização de contratos emergenciais, de contratos feitos sem licitação, de prorrogação de contratos, o que é sempre totalmente desprovido de vantagem para a administração pública. Licitação, a gente sabe que naturalmente ela é enrolada mesmo. Existe a possibilidade de impugnação de um licitante sobre o outro e nem sempre a administração tem controle sobre isso. Mas por conta disso, Paulo, é que a administração ela tem que tomar decisões que sejam as mais límpidas, as mais claras possíveis, exatamente para evitar esse tipo de impugnação. No caso, por mais que exista uma divergência jurisprudencial, tem uma lei que trata sobre essa questão do Vale Alimentação, a Lei 14.442 de 2002, né, e a decisão do Tribunal de Contas fala sobre isso, inclusive, que ela veda claramente essa questão da concessão da taxa negativa, né, que é a hipótese de quem está fazendo a gestão do Vale Alimentação não cobrar nada ou até colocar um acréscimo ali. Enfim, agora, se aplica para a administração pública ou não? Isso é decisão jurisprudencial, isso é posicionamento. Ou seja, a partir do momento em que a Prefeitura, a administração, coloca no edital essa hipótese, ela trouxe para si uma possibilidade de impugnação. Ela colocou dúvida no próprio edital. Então, é perigoso, é ruim. A nossa expectativa é que resolva isso rapidamente para que a administração não tenha que fazer um contrato emergencial sem licitação, porque isso sim é perigoso. Vamos lá, Edivaldo Magro. Pois é, o que é curioso observar, viu, Calazans, que em diversos outros municípios brasileiros ocorreu a mesma coisa. O Tribunal de Contas, né, a pedido de licitantes, acabou suspendendo a licitação exatamente por esse problema. O que me surpreende na comissão de licitação, que não faz, ou não fez a lição de casa, que é estudar essas demais licitações. Aparentemente básico, né? É básico, assim, para evitar que uma medida tão importante adotada, aliás, a primeira medida adotada pelo Ulisses Maia quando ele assumiu, foi a primeira medida como uma promessa de campanha, ele cumpriu como o primeiro ato da administração dele, inclusive após a lei ser aprovada na Câmara, ele assinou essa lei lá na antiga CEMUSP, né, hoje CEINFRA. Então é uma relação que o Ulisses estabeleceu com o servidor, se eu não me engano,
há uma contrapartida do servidor no valor de 16%, acho que está em R$430, acho que só alguém pode confirmar esses valores. É uma forma indireta de melhorar os ganhos dos servidores e abre-se a perspectiva de fazer um contrato emergencial como já ocorreu. E o que me surpreende, mais uma vez também, é você fazer essa licitação a 15 dias do final do ano, quando você sabe que vai vencer o contrato. Esse contrato é anual no sentido de vencer em janeiro, nós levantamos isso. Quando vence o contrato? Quando efetivamente vence o contrato com a empresa. Acho que não. Então imagino que existe uma margem, considerando que tem 15 dias para recurso junto ao Tribunal de Contas do Estado, e revertendo-se lá em cima, segue o processo normal. Mas quando acontece isso, quando já existe uma crítica, uma posição dos licitantes em relação ao andamento da licitação, automaticamente vai surgir outros problemas, né? Daquela licitação meio fadada, ou corre um enorme risco de não prosperar, não dar certo. Mas é uma medida fundamental, os servidores esperam por isso, todos os servidores efetivos, né, são beneficiados. E seria legal a gente levantar todos os valores em relação ao que é pago hoje, né, considerando a contrapartida do servidor, que, salvo engano, é 16% o resto a Prefeitura banca. Você quer falar alguma coisa? Só para lembrar, o Edivaldo vai se lembrar que nós debatemos isso aqui na bancada, que em relação a resíduos sólidos, que é algo extremamente complexo, importante para o município, nós tivemos uma situação dessa. Né? Deixaram o contrato vencer, aí tiveram que fazer uma contratação sem licitação, porque o contrato venceu e a licitação não saiu a tempo. Então, infelizmente, isso é uma prática que não é a primeira vez que isso acontece. Deixa eu ouvir os outros aqui, depois eu volto com uma segunda questão sobre justamente essa questão de licitações. Regiane, quero te ouvir. Bom, Paulo, parece que a gente segue um padrão aqui das licitações em Maringá, né, que vem sempre com um probleminha aí para ser resolvido. No fim de tudo isso, Paulo, o servidor não pode perder, né? Então, assim, visto pelo que o Dr. Calazans aqui colocou muito bem, como advogado, conhecedor de toda a legislação, penso eu que se tiver que ser feito um contrato emergencial, que seja feito. Justamente por isso, porque o servidor não pode esperar por erros ou por má avaliações que foram feitas em cima de licitações de contratos, Paulo. Ô, Ronaldo, quero te ouvir. Essa é uma situação sobre licitação, claro, quero te ouvir exatamente sobre isso, mas eu gostaria que você falasse também da tua percepção quanto jornalista, cobre várias coisas em Maringá. Me parece que é, de alguma maneira, um calcanhar de Aquiles licitação nesta administração. Na minha caminhada no jornalismo, me parece que talvez essa seja a administração que a gente mais fale sobre essas questões. A gente teve problemas com licitação desde a primeira gestão do prefeito Ulisses Maia, que eu não estou dizendo aqui que é algo que é feito de propósito, nada, longe de mim falar isso. Longe de mim falar. Não é desse tipo de coisa que se trata. Eu estou dizendo que há uma preocupação, de fato, com a cidade quando a gente pensa nisso. Me parece que tem muito a ver com a maneira como, às vezes, a licitação é construída, né? Então, o Edivaldo e o Calazans citaram muito bem que, no caso específico, por exemplo, do cartão do Vale Alimentação, a gente já teve esse tipo de problema em outras prefeituras. Se a gente já teve esse tipo de problema em outras prefeituras, basta você tentar evitar que isso possa acontecer. Porque, independente da gente ter, o Edivaldo citou muito bem a questão do contrato, a gente tem que verificar quando vence o contrato atual, né, para ver se os servidores vão ser prejudicados ou não. Mas a grande questão é, se você tem a possibilidade de prevenir, de evitar, você consegue reparar um desgaste desnecessário. Porque esse é um desgaste que é gerado para a administração e para o servidor, porque isso cria um tremendo ponto de interrogação, né? Então, é só a gente imaginar, quem está acompanhando a gente nesse momento, fique pensando ali, e se faltar o Vale Alimentação, se chegar a vencer e... Ele fica imaginando, é claro que há a possibilidade de fazer um contrato emergencial, há possibilidades de se pagar esse valor de uma outra maneira, mas isso sempre cria um desgaste, inclusive com o servidor. E a gente está falando, inclusive, né, Paulo, no caso específico do Vale Alimentação, de algo que a gente já está entrando no último ano, né, da gestão. Então, é o último ano da atual administração. Isso pode trazer ainda mais problemas, porque é um valor bastante significativo, são mais de 70 milhões, né, essa é uma licitação bastante substancial. Quase 76 milhões. Exatamente. E aí você citou a questão das licitações. E a gente tem percebido
percebido que isso tenha acontecido com uma certa frequência. Talvez, né, tenha faltado ou esteja faltando um pouquinho mais de detalhamento, né, por parte dessas licitações, mas de um detalhamento não no sentido de muita especificidade. Né? Porque nesse caso, por exemplo, é muita especificidade, que é aquela situação que gera a dúvida de será que está direcionando essa licitação? Porque se você colocar assim, olha, eu quero um celular, a gente vai comprar e o sistema operacional precisa ser iOS. Você já sabe qual que é o celular que está desejando comprar. Então, às vezes é necessário ter esses cuidados, porque hoje todo, né, o Tribunal de Contas, o Observatório Social faz essa verificação, né, ou seja, está todo mundo de olho. Né? E as empresas também, elas percebem, olha, esse benefício aqui é muito específico, é só a empresa fulano de tal que consegue oferecer. Isso cria, de fato, um desconforto ali e a dúvida, né, da própria lisura, da própria transparência no processo licitatório. Eu quero falar que é um benefício realmente importante. Como o senhor colocou aqui, não é um computador, não é um celular, né? É algo que a pessoa realmente precisa. É um complemento importante. Então não pode ter falha não, Paulo. Edivaldo? Pois é, Neuso, bem lembrado, é muito específico. Durante 6 anos se fez a licitação dentro de um parâmetro. De repente se quer mudar esse parâmetro, acrescentar um detalhe que talvez, né, sem levantar dúvidas sobre a lisura do objetivo, do entendimento, mas no mínimo causa alguma surpresa quando você muda tanto, acrescenta detalhes na licitação. Aí você parece que quer direcionar. Por favor, não estou acusando, estou dizendo isso. E quero sair, inclusive, em defesa da comissão de licitação. Talvez, entre tantos refinamentos e tanta dificuldade de fazer gestão pública, a licitação talvez seja uma das mais complexas e difíceis, porque muitas vezes é subjetivo. Absurdamente subjetivo, o processo lá na ponta, na hora que começa, surgem tantos questionamentos, surgem coisas tão absurdas. E o pior de tudo, eu cito um caso que eu acompanho lá em Sarandi. Alguém ganha uma licitação lá de Manaus para fazer um serviço que para vir de lá custa 10 vezes o valor que é do serviço. Você faz como daí? Mas não foi o que aconteceu em Mandaguaçu, Então, lá com o negócio dos estagiários? Exatamente. Então você tem muitos problemas igual dentro da licitação. Então, meu respeito imenso a quem constrói termo de referência, quem faz a precificação, negócio de orçamento e quem cuida disso tudo. É muito complexo e aí esse detalhe, às vezes quem lá preparou, né, todo o termo de referência, quem atualizou isso e propôs um detalhe que parece que é essencial, que é a aproximação, está dando problema. Ele quis dar uma modernidade, fazer uma coisa mais moderna. E aparentemente, a meu ver, está moderno, está correto. Mas e daí? Entendeu-se o licitante, Ronaldo, alguém da empresa que não é. Tweet. Vai, Ronaldo. E eu pontuei justamente isso. Essa especificidade você pode talvez colocar como uma vantagem. Eu queria falar essa palavra, mas eu não conseguia. Né? Não vou conseguir falar isso. Eu também não sei falar isso. Obrigado. Ronaldo é outro nível. Calazan, você tem um tweet nisso aí? Porque eu tenho um ouvinte aqui falando o seguinte. Boa tarde, a licitação de resíduos foi feita com o contrato vigente. Sobre a demanda no TSE, ao final o tribunal disse que, com todas as letras, a prefeitura estava certa na posição dela. É o que disse o Diego aqui no nosso chat. Não, com relação aos resíduos, acho que não, né, Diego? Inclusive, isso foi pauta aqui, foi feito um contrato emergencial, estava com um contrato vigente efetivamente, mas era um contrato já de prorrogação, um contrato feito por contratação emergencial, só para deixar isso absolutamente claro. Não poderia jamais ficar sem contrato, porque imagine o caos que seria a cidade. A administração não seria tão irresponsável. E não acho, só para deixar claro, Paulo, até para o nosso ouvinte Diego, que tenha dolo nisso. Não é que tenha dolo. Eu acho que precisa ter mais cuidado, mais zelo. A gente sabe que a demanda de licitação, eu estive lá junto com o Edivaldo, a gente sabe que ela é gigantesca, sabe? A prefeitura precisaria ter, assim, 3 vezes mais estrutura do que ela tem hoje para conseguir fazer as coisas em dia. Mas até por isso, eu acredito, e aí eu discordo pontualmente do Edivaldo, porque não acho que uma licitação para cartão alimentação seja tão complexa, até por isso tem que se optar pelo caminho mais límpido, mais tranquilo. Por que você vai colocar algo no edital que contraria a letra da lei? Ah, tem um entendimento jurisprudencial, mas é entendimento, sabe? Você fica sempre na mão de uma decisão. Você abre a possibilidade para um licitante, às vezes que inclusive é um mau licitante, tem uma péssima proposta, é um péssimo prestador de serviço, mas por uma falhazinha dessa no edital, você possibilita que o ruim vai lá e paralise um processo inteiro.